Espírito Santo, que o Senhor possa revelar a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Que as pessoas possam sair daqui avivadas, renovadas, cheias da Tua gloriosa presença. Fala com Teu povo, com os Teus filhos e nos orienta em nome de Jesus. Amém. Queridos, livro de Jó, capítulo 1, verso 1 também. Então diz assim a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então vamos lá, queridos. Por que eu escolhi esse livro? Porque Jó, ele foi o exemplo para o povo de Israel. Porque vou contar algumas curiosidades do livro de Jó. Para quem não sabe, foi o primeiro livro da Bíblia. Foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Esse livro foi escrito quando o povo de Israel estava lá na Babilônia, quando ele estava preso na Babilônia, e resolveram então escrever o livro de Jó, contando a história desse homem, porque não queriam que essa história se perdesse. Amém, queridos? Então foi escrita essa história, que não é uma história, é fato verídico, para que o povo de Israel se espelhasse nesse homem, porque nesse momento o povo de Israel estava passando uma situação de extrema dificuldade. Eles estavam escravos na Babilônia, e os homens de Deus então resolveram escrever, inspirados por Deus, para que todas as vezes que o povo de Israel olhasse para a história de Jó, eles fortalecessem a sua fé e continuassem na sua caminhada, porque eles sabiam que quando eles menos esperassem, o poder de Deus iria se manifestar na vida deles de forma poderosa. Então por que foi escrito, queridos? Para que o povo não se desviasse lá na Babilônia. Porque o que estava acontecendo na Babilônia, queridos? Era um lugar onde eles serviam vários deuses. Eles serviam todo tipo de deuses, e havia o Deus de Israel, e havia muitas pessoas do povo de Israel que estavam deixando de olhar para o seu Deus e estavam olhando para os outros deuses. Por quê? Por causa das adversidades que eles enfrentavam. Só que na verdade, queridos, tudo aquilo era um aprendizado para as coisas grandes que Deus iria fazer depois. Amém? E o que aconteceu na vida de Jó, na verdade, você vai entender. O que aconteceu na vida de Jó foi para que ele pudesse conhecer mais a Deus, foi para que ele pudesse aprender mais de Deus e fortalecer ainda mais a sua fé. Amém? Então a primeira coisa que esse homem era, queridos, ele era um homem, diga comigo, íntegro. Está meio desanimado esse íntegro aí, gente. De novo, ele era um homem. O que mais? E o que mais? Temente a Deus e se desviava do mal. Essas 4 qualidades você tem que começar a ter na sua vida. Nós temos que ter essas 4 qualidades na nossa vida, queridos. Quais, pastor Luciano? Nós temos que ser íntegros. O que é uma pessoa íntegra, gente? Um vaso íntegro que nunca foi rachado, que nunca foi quebrado. Ou seja, eu tenho que ter a minha integridade. Eu não posso deixar que nada venha quebrar ou rachar ou macular a minha fé. Como nós temos falado, nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas pecadoras, porém não podemos deixar que nada venha macular a nossa comunhão com Deus, porque é ela que vai garantir
garantir, queridos, que o final da história seja um final de sucesso. Amém? Não ouviu um glória? É ela que vai determinar que o final da história seja de sucesso na sua vida. Glória a Deus, queridos. É a minha integridade com Deus. É quando eu me mantenho fiel, eu me mantenho íntegro, eu me mantenho posicionado na presença de Deus. Eu sou íntegro. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus. E quando a pessoa tem o temor de Deus, ela faz a quarta coisa. Ela faz o que, gente? Ela se desvia do mal. Aquela coisa, eu sou de Deus, eu vou para tal lugar, lá está cheio de bagunça, beleza, vou me manter fiel. Não é bem assim, queridos. A gente tem que muitas vezes fugir da aparência do mal. Se eu sei que um lugar, se eu sei que uma amizade, se eu sei que alguma coisa me faz bambear na presença de Deus, corre desse lugar. Amém, queridos? O erro de Davi, quando ele caiu, a Bíblia fala que foi uma vez só. Não fala que foi uma vez só, fala do fato. Mas Davi foi lá e estava passeando. Daqui a pouco ele vê uma mulher tomando banho. Eu não acredito que tinha sido a primeira vez que ele tinha ido lá e visto ela tomar banho. Foi uma vez, foi duas, foi três. Daqui a pouco ele já se viu na carne e falou: manda chamar essa mulher, porque eu quero me deitar com ela. Ali foi a queda de Davi. Mas se no primeiro momento ele dissesse: espera aí, deixa, não vou nem mais passear lá no alpendre do meu palácio, porque estou sendo tentado, aquilo ali pode me derrubar. Não quero isso para a minha vida. Então eu tenho que me desviar e fugir da aparência do mal. Se uma amizade está me desviando da presença, queridos, vigie quem você anda, vigie o que você vê, vigie o que você fala, vigie o que você pensa. Amém, queridos? Às vezes tem gente que pensa que eu sou meio maluco, porque às vezes eu estou no meio da rua, daqui a pouco está repreendido. Do nada eu falo isso, por quê? Porque vem às vezes um pensamento que eu sei que não é de Deus. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Eu estou repreendido em nome de Jesus. Porque, gente, nós temos que fazer isso. Porque são esses 4 pilares que irão garantir o final da história ser um final de sucesso e de vitória. Não importa o meio da história, não importa o começo da história, o que importa é o que vai acontecer no final da história. E o final, para aqueles que são de Deus e que agradam a Deus, é um final de vitória, é um final feliz. Quem crê nisso? E o final nem sempre é no final, tá, gente? Eu estou falando no final, significa o resultado final, o resultado de vitórias, das coisas que Deus irá fazer. Com certeza vai ser diferente se você usar esses 4 pilares. Só que é o seguinte, queridos, para Deus mostrar que nada nos tira da presença do Senhor, diz assim a Bíblia, versículo 6: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, quem veio? Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus, ou é por acaso que ele teme ao Senhor? Acaso o Senhor não cerca ele com sebe? Era uma planta que havia, que as pessoas colocavam como cerca para impedir que os animais atravessassem. Era uma planta cheia de espinhos.
Acaso o Senhor não cerca ele, concebe a ele sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Mas Satanás estava se esquecendo que tudo isso era resultado do que, gente? Porque ele era um homem. Olha o resultado de quem é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus cerca a sua casa, Deus guarda a sua família, amém, queridos? Deus abençoa a sua vida, Deus multiplica o que você tem, Deus te abençoa em tudo. Deus te abençoa em tudo, amados. É o que acontece com aquele que é de Deus. Satanás falou, claro que ele teme o Senhor, o Senhor guarda a família dele, o Senhor não deixa que nada aconteça, o Senhor prospera ele, o Senhor dá saúde, o Senhor dá tudo para ele, claro que ele permanece na tua presença. Então Deus vira para Satanás e diz, estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Satanás vira para Deus e fala, Deus fala para Satanás, vai lá. Perdão, queridos, me perdi aqui. Satanás fala, estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Será que o diabo tem razão, queridos? Será que Satanás tem razão? Será que nós servimos a Deus apenas quando está tudo dando certo? Satanás vira para Deus, é claro que ele te serve, está dando tudo certo para ele. Toque em alguma coisa na vida dele, para o Senhor ver se ele não vai te negar. Eu pergunto, será que Satanás tem razão? Infelizmente, ele tem razão em algumas vidas. Porque quantas pessoas que não passaram 1% do que Jó passou, mas porque alguma coisa não deu certo, ou porque ainda não chegou aquilo que ela quer, ou porque ainda a vitória que ela quer não aconteceu, ela faz o quê? Blasfema contra Deus, ou abandona a sua fé. Sabe por que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó? Para mostrar para cada um de nós que não tem desculpa, amados. Não é porque uma coisa não deu certo, não é porque ainda não aconteceu uma vitória, não é porque aquilo que você tanto deseja ainda não aconteceu, que isso seja o motivo para nós desanimarmos, para nós não seguirmos na nossa caminhada da fé. Nós não podemos deixar que nada aconteça, e Jó fez isso, ele mostrou, amém, queridos? E essa fé de Jó motivou a fé do povo de Israel, quando eles estavam lá na Babilônia, porque a partir desse livro, eles entenderam, nosso Deus vai nos tirar daqui, e nós vamos ser mais do que vencedores em nome de Jesus. E eu pergunto, não foi o que aconteceu? Realmente Deus tirou o povo de Israel da Babilônia. E o que é a Babilônia hoje? Amém, queridos? Olha o que é Israel hoje. Eu me arrisco a dizer que Israel domina o mundo, porque as maiores riquezas do mundo estão na mão do povo de Israel. Um país do tamanho de Sergipe, país do tamanho de Sergipe domina o mundo. Olha os inimigos que eles têm. Por que os inimigos não vão lá, entram lá e destroem eles? Tem uma proteção de Deus ali, meu amigo, que o mal não consegue entrar naquele lugar. Diga glória a Deus. Então, onde que o pastor quer chegar? Eu quero dizer para você que vale a pena, mesmo que aparentemente ainda não aconteceu, mas não aconteceu por quê? Tem uma causa, tem uma razão. E sabe por
que tudo isso aconteceu na vida de Jó? Porque mesmo Jó sendo tão abençoado, mesmo Jó vivendo uma vida reta, temente a Deus, se desviando do mal, faltava uma coisa para Jó ainda: conhecer a Deus de verdade. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Porque quando Jó conheceu Deus de verdade, meu querido, aquilo tudo caiu por terra diante dele, e ele tomou posse de uma vida vitoriosa. Diga glória a Deus. Só que, gente, Deus deixou escrito isso, porque Jó tinha todas as razões do mundo para virar as costas para Deus. Sabe o que aconteceu? Satanás saiu dali e matou os filhos de Jó, todos os filhos dele. Satanás saiu dali e matou todos os animais de Jó, destruiu tudo que ele tinha, as casas, a fazenda, as plantações. Jó ficou sem nada. Só que vamos ver qual foi a reação de Jó. Vamos lá, queridos? Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra. E fez o que, amados? Lê aí, gente. E adorou. Será que a gente faz isso? Quando uma coisinha não dá certo na nossa vida, será que a gente faz isso? Ele adorou. Gente, ele não perdeu qualquer coisa, ele perdeu todos os filhos dele. Ele perdeu tudo. Mas ele permaneceu e não blasfemou. Não, fique tranquilo, não vai acontecer isso com ninguém aqui. Amém, queridos? Deus só deixou reservar, mostrando isso, para servir para a gente como exemplo, que não temos motivos para não adorá-lo, não temos motivos para nos revoltarmos contra ele, não temos motivo para nos desanimarmos. Não, pastor, é que o senhor não conhece a minha vida, será que é até pior que Jó? E ele permaneceu firme na fé. Sei que não é fácil, queridos, mas pergunta para Jó se foi fácil. Pergunta para Jó se foi mamão com açúcar. Não foi não. Mas ele permaneceu firme. Diga glória a Deus. E eu sei que às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas sabe o que Deus quer que você faça nesse momento? Adore. Adore, busque a Deus. Faça como Jó. Se joga no chão e busca Deus. Porque quando nós fazemos isso, amados, o poder de Deus se revela na nossa vida. Diga, eu creio nisso. Só que não parou por aí, tá, gente? Num dia em que os filhos de Israel vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Israel vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, mesmo tendo. Então uma coisa Jó provou, que não é porque ele tinha bens, não é porque ele tinha tudo, que ele permanecia firme com Deus. Ele permanecia firme com Deus, mesmo quando tudo estava dando errado. Amém, queridos? Se as coisas ainda não estão, se alguma coisa não está dando certo, ou as coisas não estão dando certo, permaneça. Que uma coisa eu sei, essa situação vai mudar. Amém?
Satanás novamente fala para Deus, versículo 4: então respondeu Satanás: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua própria vida. Em outras palavras, toca na vida dele para o senhor ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Queridos, eu não vou ler para não demorar. Satanás saiu dali e colocou úlceras em Jó, e as úlceras dele eram tão dolorosas que ele raspava ela com telhas, com caco de telha. Só que vamos ver o que aconteceu? Vamos ver qual foi a reação de Jó. Capítulo 8, versículo 8, perdão. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para dele, com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Gozada, a única coisa que o Satanás não tocou foi na mulher de Jó, né, queridos? Porque sabia que ela ia ser uma pedra no sapato de Jó. Mas olha a resposta de Jó, queridos. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida mulher. Você está doida, mulher? Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Diga glória a Deus. Ah, meu querido, esse homem era um homem de Deus mesmo. Eu não sei se nós aguentaríamos. Por isso que às vezes Deus não deixa a gente passar, porque de repente nós não aguentaríamos o que ele aguentou. Mas Deus só deixou registrado para que ninguém tenha desculpa diante dele. Porque o dia que alguém tentar dar uma desculpa, Deus vai falar: olha para Jó, depois vem falar comigo de novo. Olha para Jó, olha para o meu filho, olha o que o meu filho passou na cruz por vocês, depois você volta a falar comigo. Porque o meu filho passou na cruz para que vocês sejam salvos. Amados, Deus está querendo dizer o seguinte: não deixe que uma lutinha, não deixe que um obstáculo, não deixe que uma coisa que ainda não aconteceu desanime ou impeça você de continuar caminhando e buscando a presença do Pai. Porque são os 4 pilares da sua vida: você se manter íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal, é o que vai garantir a sua vitória no final de tudo. Amém, queridos? Lá no capítulo 42 de Jó, vamos ver o resultado final de tudo isso. Capítulo 42 de Jó. Lembra que o pastor falou que ele precisava conhecer a Deus? Sabe aonde ele conhecia a Deus? Quando tudo estava dando certo. Amém? Amém, gente? É quando estava tudo ruim. Ele foi obrigado a dobrar o seu joelho e buscar a Deus como ele nunca buscou antes. Ele rasgou realmente a sua vida perante o Senhor. E diz a Bíblia, capítulo 42: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, Deus, que tudo podes. Diga comigo: Deus tudo pode. Com mais fé: Deus tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha só o que Jó reconhece: quem é aquele, como dissesse,
sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí ele reconhece: eu te conhecia só de ouvir. Senhor, era tanta coisa maravilhosa na minha vida que eu conheci o Senhor só de ouvir. Mas agora, em toda essa situação que eu estou vivendo, os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10 para terminar. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Amados, Deus muda qualquer situação, Deus muda qualquer quadro. Você pode ter certeza, se você permanecer nos 4 pilares da sua fé, Deus vai mudar a sua sorte também. Quando você menos esperar, tudo aquilo que te faz chorar vai te fazer sorrir. Sabe por quê? Porque vai ser motivo de testemunho na sua vida. Tudo que te faz chorar vai te fazer sorrir, porque você vai glorificar o nome do Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuía. Diga glória a Deus. Deus deu o que para ele, gente? O dobro. Eu não vou ler mais para a gente não demorar, mas eu vou falar o que Jó recebeu. Ele teve filhos e filhas, ele teve mais filhos e teve mais filhas, e Deus abençoou tanto a vida dele, que até nisso Deus abençoou. As filhas dele se tornaram as filhas mais bonitas, as mulheres mais lindas de todo o Oriente. Ele se tornou o homem mais rico de todo o Oriente. Amém, queridos? Deus mudou a história de Jó. E o mais importante, Jó passou por tudo isso e se tornou mais forte, mais temente a Deus e com mais comunhão ao Senhor. Então eu quero que você, a partir de hoje, coloque isso como resultado na sua vida, como uma busca na sua vida. Deus, eu vou te buscar de todo o meu coração, eu vou me entregar de todo o meu coração, eu vou rasgar minha vida de todo o meu coração, e eu vou te conhecer, eu vou te conhecer com todas as minhas forças. Amém, queridos? E você não vai deixar que nada mais te desanime ou faça a sua fé ser abatida. Amém? Pelo contrário, você vai permanecer firme e forte, e a vitória vai chegar. Deus vai mudar a nossa sorte em nome de Jesus. Quem crê nisso? Crê, queridos? Fique de pé.